Desenvolver um trabalho da disciplina de Geografia Política e Geopolítica do curso de Licenciatura em Geografia da UNEMAT EAD. O grupo é formado pelas acadêmicas Sandra, Silvana, Ana Paula, Vanise e eu, Berenice. E nós vamos falar de um assunto bem interessante, que é o conflito geopolítico na América Latina. Então, um conflito geopolítico da América Latina é um conflito que envolve nós brasileiros. Seria um conflito, vamos colocar assim, entre aspas, Estados Unidos e América Latina. Porque o que está acontecendo atualmente é que os Estados Unidos estão reeditando a doutrina Monroe, ou a ideia de que a América é para os americanos. Essa ideia ela foi teorizada na doutrina Monroe e no Destino Manifesto, que justamente fala isso, que a América é para os americanos. Eles tratam a América Latina como um quintal, e isso é histórico. Então, a questão atual geopolítica é que, tendo essa ideia de que os Estados Unidos sempre dominaram a América Latina, nós tivemos na década de 60 e 70 o domínio através de ditaduras militares escancaradas. Isso passou, e na década de 80 e 90 a gente teve a redemocratização da América Latina. Inclusive, quando chegou no início dos anos 2000, toda uma série de países, ele foi governado pela esquerda, que foram eleitas. E os Estados Unidos meio que perdeu o controle da América Latina, porque lá pela década dos anos 2000, porque eles estavam às voltas com a questão da queda das Torres Gêmeas, que foi em 2001. Então, eles estavam por demais ocupados com esse problema geopolítico e acabaram deixando a América Latina meio de lado. Acontece que agora, nos anos 2010, os Estados Unidos estão retomando o controle que eles consideram seu quintal. Entretanto, o método usado não é mais como falaram que usaram a Operação Condor, que caçava a esquerda na década de 60. Implantava ditaduras escancaradas e sanguinárias. Agora o método mudou. Como é que os Estados Unidos estão retomando, entre aspas, seu quintal? Que eles consideram que é a América Latina. Eles estão retomando através do que conhecemos como lawfare, que é o uso do sistema judiciário, o uso da justiça, do poder judiciário principalmente, através da criminalização da política, e principalmente através da criminalização das lideranças políticas, das lideranças políticas da esquerda, Aqui no Brasil, o maior exemplo é o ex-presidente Lula, E a perseguição da Cristina Kirchner na Argentina, Eles só não conseguiram prender ela porque ela tinha foro privilegiado e na época ela era senadora, E tem a perseguição e expedição de mandato de prisão do ex-presidente do Equador, Rafael Correa. Se você for pegar uma linha histórica, isso começou lá em Honduras, no ano de 2009, quando o exército invadiu a casa do presidente Lenin Manuel Zelaya durante a noite, dizendo que o poder judiciário tinha expedido um mandado de prisão e expulsou ele do país e o enviou a exílio. Então esse foi o primeiro golpe em Honduras. Depois, o segundo golpe foi no Paraguai, onde Fernando Lugo também foi destituído através do impeachment fajuto, em questão de 1 ou 2 dias, dizendo que ele era culpado por um conflito agrário acontecido no interior do Paraguai. Então, o segundo golpe foi no Paraguai com o afastamento do Fernando Lugo.
Em seguida, tivemos o afastamento da presidente do Brasil, Dilma Rousseff, também com o uso do instrumento do impeachment, deslavado e vergonhoso. Depois, em seguida, a prisão do candidato Lula, para que ele não fosse eleito, uma vez que as pesquisas apontavam a preferência do público eleitor. Também Rafael Correa, o ex-presidente do Equador, que teve o mandato de prisão expandido para que não retornasse à política. E o golpe mais recente, considerado mais bruto, que foi o golpe na Bolívia, tirando Evo Morales, com a alegação que ele não poderia ter se candidatado a um quarto mandato. Aí você tem um tema para outra discussão. E sobre a questão de Evo Morales, nos traz outro elemento, que essa seria uma nova forma que os Estados Unidos encontraram para retomar o controle, além do uso do poder judiciário, do sistema de justiça, do próprio legislativo, também o uso dos neoconservadores, que são as igrejas neopentecostais conservadoras de direita, que estão apoiando esses golpes, dando uma força social que apoia muito esse tipo de ação, tanto na força bruta, como principalmente na questão ideológica, de defender essa ideia de retorno da direita, dos valores da família, contra as minorias, contra a esquerda, que no caso a direita prega através da mídia, será responsável por todas as mazelas da sociedade. Então, temos esse elemento que é interessante ser discutido, que é o uso das religiões, principalmente fundamentalistas. Nesse caldo de retomar o controle da América Latina, podemos abordar a questão de Cuba, porque se percebe o seguinte: embora Cuba não esteja sob o controle direto há 60 anos, o reforço extremo do embargo econômico, agora na era Trump, atualmente em Cuba, está sendo de forma muito cruel, tanto que está faltando combustível em Cuba. Os iates turísticos, eles não podem mais aportar nos portos de Cuba. Assim, esse reforço extremado da lei do embargo econômico contra Cuba também está dentro desse ambiente de retomada do controle da América Latina. Essa questão geopolítica ela é bem atual, diz bem respeito a toda a América Latina. É um conflito geopolítico que ainda não se dá através das armas, mas no fim das contas, o que está em disputa é o domínio político geográfico da América Latina por parte dos Estados Unidos. Outro fator importante em se destacar nessa questão é a retomada da América Latina, que é sobre o conflito entre os Estados Unidos com a Venezuela. Por mais que se discute que a Venezuela tem um governo muito calçado sobre os militares e pouco democrático, não é essa a razão que justifica a interferência americana. Uma vez que os Estados Unidos não estão nem um pouco preocupados com a falta de democracia da Venezuela, mas sim o que envolve é a crise de petróleo, pois a Venezuela detém as maiores reservas comprovadas de petróleo à frente da Arábia Saudita, do Canadá, do Irã, e o petróleo continua a ser a principal fonte de energia do mundo. Então, o conflito pela disputa do poder deve ser ao fato de os Estados Unidos querer colocar um governo títer ou um governo fantoche, né? Como é o Guido, que se autoproclamou presidente, mas que até o momento não tem nenhum apoio do exército. Esses dados fazem a Venezuela estar dentro do jogo de disputa geopolítica da América Latina, inclusive um dos autores principais do momento. O intuito em falar sobre esse assunto foi levar a compreender um dos fatos que ocorre muito próximo de nós brasileiros.